Então, boa noite a todos, boa noite, plateia maravilhosa, convidados de todas as partes de Foz do Iguaçu, todas as vilas. Nós queremos dar o bem-vindo a você, que veio no nosso primeiro talk show. Uhul. Eu já cumprimentei a todos, mas agora a nossa plateia maravilhosa, você que tem chegado até aqui, né, nesse primeiro talk show nosso, né? Vai ser uma bênção, né? E tá faltando ainda um integrante, né, da nossa equipe, né? Ele teve que fazer uma viagem muito importante ao exterior, né? Ele foi ao Paraguai tocar no casamento, não pôde estar com a gente aqui, mas vamos chamar, né? Eu quero que você receba ele com uma calorosa salva de palmas, o nosso amigo Yurivan. Aí, Yuri, bem-vindo ao nosso primeiro talk show. Nós queremos também agradecer a nossa banda da noite, Banda Juventude Sede. Aí depois eu quero pedir para os músicos para ficarem aqui já. Os cantores também, pode ficar sentado aqui do lado nosso aqui. A nossa Banda Juventude Sede, nós estamos montando, né, pela graça de Deus, uma banda aqui da Juventude Sede. E vai ser uma bênção. Cumprimenta a galera aí, Yurivan. Paz do Senhor, galera. Galera tá fraca, hein? Paz do Senhor, galera. Amém. E hoje, como a Thalita já disse, é o nosso primeiro talk show. Quem aqui já assistiu o programa do Jô? Caraca, galera, me ajuda. Só o Breno aqui, programa do Jô? Quem assistiu o programa do Danilo Gentili? Ah, esse vocês assistem. Mesmo horário, mas todo mundo já assistiu o Danilo Gentili, hein? Aqui lá é um talk show. E nós queremos fazer o nosso, da Juventude Sede. E para o primeiro talk show, a gente precisava de alguém especial. E a gente conversando, levantando alguns nomes, a gente chegou a um. Ele que é o cara que faz qualquer adversário tremer. O cara que quando era escalado, o técnico já ficava com medo. Campeão brasileiro de futsal, foi o nome do Foz Futsal, jogou no exterior, o cara é bom. Inclusive até troquei uma ideia com ele ali para ele me ensinar a fazer umas paradas, parecia mais uns golpes de karatê do que um chute na bola. O cara é bom. Hoje, com vocês, com muita salva de palmas, chamo aqui Anderson, chega aí. Isso aí. Anderson Andrade, o famoso alemão. Isso. Nós vamos ter um talk show. Pode sentar, fica à vontade. Pode cumprimentar o pessoal aí. Boa noite, galera. Pô, que privilégio para mim, o primeiro talk show. Nossa, agora fiquei nervoso. Responsabilidade. Eu queria agradecer muito pelo convite, aos Zéias, a todos os irmãos. Hoje me sinto muito à vontade de estar aqui, principalmente de estar falando da minha história de atleta, né, de tudo que passei na vida como atleta, mas a prioridade é sempre Jesus Cristo na nossa vida, né? Então eu me sinto, amém, eu me sinto à vontade de estar aqui na presença de Deus e estar falando um pouquinho mais da minha história, minha vida. Aproveitar, agradecer também, né, e apresentar a minha família, minha esposa Franciela, que está ali atrás. Aí, uma salva de palmas. Obrigado pela presença e Deus te abençoe. Meu filho Felipe, levanta a mão, Felipe. Felipe tá liberado para namorar, Amanda não, hein? A minha todo filha cabelo que não está no pai dele está no Felipe. Falei para ele, aproveita esse cabelo que daqui a pouco vai ficar igual o pai. E a nossa irmã Regiane, lá da Igreja Comunhão e Adoração, a igreja onde a gente congrega no Morumbi, uma bênção também. E é isso aí, a gente está aí para agregar e falar um pouco mais da nossa história. Amém. Pode sentar, fica à vontade. Só para avisar vocês, nós vamos ter um talk show por mês, tá? Então, próximo vai ser um excelente convidado também, então você não pode perder, né? Vai ser uma benção. Então, vamos começar. O Anderson, ele é um amigo meu já há alguns anos que eu conheço ele. É uma excelente pessoa, a gente já vem aprendendo a ter um carinho muito especial por ele. Ele me ajudou algumas vezes, mesmo sem saber, ele já me ajudou algumas vezes. Meu emprego, depois que eu saí do quartel, foi através de um telefonema que ele deu, né, e abençoou a minha vida. E é um menino que Deus tem usado para abençoar muitas vidas aqui em Foz do Iguaçu.
né? E eu sei que Deus vai usar muito a vida dele. E hoje é o convidado nosso especial. Nós vamos conhecer um pouco da sua carreira, da sua história, tudo que ele fez já pelo esporte do Brasil, de Foz do Iguaçu, né? E é muito legal nós conhecermos. E como que ele conheceu Jesus também. Nós vamos conhecer um pouco dessa história dele. Então vamos pela primeira pergunta, né? O nome completo do Anderson. Quantos anos? A idade não precisa falar. Não, tem que falar, 50 e alguma coisa. 40. O meu nome é Anderson de Andrade, eu sou nascido em Quedas do Iguaçu, aqui no Paraná. Na verdade, eu nasci em Salto Osório. Né? Meu pai era barrageiro, sempre foi, né? A vida inteira. Então, a gente sempre mudava de cidade, né? De Salto Santiago, a gente foi para Salto Osório a gente foi para Quedas do Iguaçu, Guaíra, depois a gente foi lá para Santa Catarina. Então, eu sou nascido em Salto Osório, registrado em Quedas do Iguaçu. Meu nome é Anderson de Andrade, eu tenho 40 anos. 40 anos de idade ou que você joga bola? Não parece, né? Não parece com essa latinha aqui, 40, né? Parece 50. Parece. A vida foi dura. Galera, e só pegando o gancho, vamos preparando a sua pergunta, que daqui a um pouco a gente vai passar com o microfone para que você possa perguntar algo do seu interesse para o Anderson. Primeiro vamos ouvir um pouquinho dele. Eu sei que tem um pessoal revoltado aí, que no jogo já levou canetinha do Anderson, que vai querer perguntar algumas coisas aí. Isso aí é mentira. Isso é mentira. O Pia tava bravo ali no banheiro e falou, pô, o cara me deu uma canetinha no jogo. Eu falei, cara, você tem que ficar feliz, você vai falar pros seus amigos que levou uma canetinha do Anderson. O problema é falar do velho Anderson agora, né? Vovô daqui uns tempos. Opa. Mas Anderson, você, como a gente falou, que você é jogador de futsal, né? Isso. Joga há quanto tempo? Então, na verdade, eu comecei jogando, a primeira minha competição foi com 7 anos de idade. Né? Com 7 anos, eu acho que a grande maioria dos homens aqui, quando criança, gostam de jogar bola, né? E alguns, logicamente, têm sonho de ser um jogador de futebol, e na minha vida não foi diferente. Né? Eu comecei jogando com 7 anos de idade, a minha primeira competição a nível estadual eu disputei com 11 anos de idade, né? Jogando pela Sadia, lá de Concórdia, Santa Catarina. Aí com 14 anos de idade eu morava no interior de Santa Catarina, né, numa cidade de Concórdia, e eu fui para o Rio de Janeiro jogar no Flamengo. E quem que te incentivou assim nesse início? Meu pai sempre foi apaixonado por futebol, sempre. O sonho do meu pai também fosse que eu fosse um jogador de futebol e jogar no Inter de Porto Alegre, né, que era o time dele, meu time. Misericórdia. Sofrendo bastante. E aí eu saí de casa com 14 anos de idade, você imagina, o ônibus que eu pegava para o Rio de Janeiro nem entrava na cidade, eu tinha que pegar ali no Trevo, que dava 7 quilômetros, então meu pai me levava, era uma linha que fazia Uruguaiana, Rio de Janeiro, 24 horas de ônibus, né? E eu saí ali, eu e mais 3 amigos, então a gente pegou esse ônibus, fui para o Rio de Janeiro, a primeira coisa quando cheguei na rodoviária foi olhar para ver onde estava o Cristo Redentor, né? Aqueles bem do bicho do mato, né? Para ver se realmente existia aquilo. E ali eu fiz teste com 400 garotos, que era o peneirão que chamava, né? E aí fui passando e acabei ficando e morei no Rio de Janeiro, com 14 anos de idade. Nós tínhamos uma rotina, eu acordava às 5 horas da manhã todo dia na concentração, morava no aterro do Flamengo, pegava um ônibus, ia até a Gávea a gente trocava de roupa, pegava outro ônibus para treinamento, voltava, tomava banho na Gávea, ia novamente para a concentração, almoçava, descansava à tarde, e à noite eu ia estudava em Copacabana, né? Então eu pegava mais um ônibus para ir para a escola, 10h30 da noite pegava outro e retornava. Isso, você estava com quantos anos? 14 anos de idade. Longe da sua família já? Longe. Desde então eu nunca mais voltei para casa, né? Desde os 14 anos saí com esse objetivo de ser atleta, né? Passei muita dificuldade na vida, morei embaixo de arquibancada, fui mandado embora de um monte de time, né? Por deficiência técnica, por momentos assim conturbados, problemáticos também fora de campo, né? E aí eu voltei, depois fui mandado embora do Flamengo, fui para Joaçaba, Santa Catarina. Qual que foi o primeiro clube profissional que você jogou? Cara, na verdade, em 93, eu com 15 anos de idade, eu já jogava no profissional. Né? Profissional já. Joaçaba, né? Então, ali em Joaçaba, em 93, era uma equipe que contratava os melhores jogadores que tinham no estado, né, da nossa cidade. Só que a gente tinha um problema muito grave, que todos os jogadores eram bastante conflitivos, problemáticos fora de quadro. Né? E ali eu falo isso para todo mundo, eu tenho muito cuidado em relação aos meus filhos,
que eu tive uma educação muito boa dentro de casa, do meu pai, da minha mãe, né? E é o que a gente procura dar para os nossos filhos, baseado hoje na palavra de Deus, que naquela época o meu pai, logicamente que por falta de conhecimento, não tinha o conhecimento necessário para nos ensinar baseado na palavra de Deus. E eu tive, pelas companhias, né, que faziam parte da equipe ou das amizades que eu tinha, eu tive um envolvimento com droga em 93, em Joaçaba, né? A primeira droga que eu provei foi maconha. Logo no início da sua carreira? Logo no início da minha carreira, em 93. Então, aí da maconha, eu cheirei benzina, né? Cheirei cocaína, entrei em overdose de cocaína, solvente de lick paper, cola de sapateiro, aqueles remédios faixa preta para emagrecer, diazepam, Inibex, tomava com uísque, enfim, uma loucura. Então, desde esse primeiro momento eu vejo hoje, né, 10 anos de convertido, eu vejo o amor e o propósito que Deus tinha na minha vida desde aquele primeiro momento, né? Porque várias e várias vezes o inimigo tentou me matar. E eu, logicamente, carecia de conhecimento, né? Era baseado na religiosidade, na tradição católica, né, que vinha dos meus pais, avós, e a gente carecia muito de conhecimento. O meu pai, para você ter uma ideia, o meu pai ele foi consagrado em terreiro de macumba, em cemitério, né? Nós sofríamos muito isso dentro de casa. O meu pai era muito, muito violento com a minha mãe. Meu pai batia demais na minha mãe, mas muito, muito. E eu e meu irmão, a gente sofria muito com aquilo, porque a gente criança, você não tem controle sobre aquela coisa, né? Você tenta, eu chorava, gritava, meu irmão também batia na porta, né? Pai, pelo amor de Deus, não faz isso. E minha mãe ficava com os olhos pior que boxeador. Meu Deus. E a gente sofreu demais com aquilo, né? Então, e tudo que meu pai e minha mãe eles iam fazer, eles iriam consultar essa macumbeira que chamava Dona Vilma, era o nome dela. Eu lembro até hoje que meu pai tinha uma farmácia e quando ele foi abrir essa farmácia, essa mulher foi lá na farmácia e lavou os 4 cantos da farmácia com sangue de galinha preta. Meu Jesus. Sabe? Então a gente não existia paz dentro de casa. Eu falo, eu sofri na questão financeira? Não, a gente não sofreu. Né? Mas só que um lar bem conturbado. Não tinha paz, não existia amor, entendeu? Tinha condição financeira, mas não tinha o essencial que era o amor dentro de casa. Então, e aí começou os problemas, né? Vindo uma maldição hereditária, né? Lá desde das tias do meu pai. Hoje meu pai, graças a Deus, é convertido também. E o meu pai conta que ela tinha uma tia dele em Lages, que ela flutuava, assim, quando manifestava o inimigo, ela flutuava, assim, a cama pegava fogo, sabe? Coisa. Então, depois a gente conhecendo, dá para perceber que a maldição vem lá de trás. E o meu pai deu continuidade nisso também. E resumindo essa questão da farmácia, para você ter uma ideia, meu pai, daí ela colocou um bichinho dentro do caixa e falou, vocês vão cansar de contar dinheiro aqui. E começou, meu pai ganhou muito dinheiro, mas muito dinheiro dentro daquela farmácia, só que a gente não desfrutava, né? Dessa questão da maldade, né? Da violência, meu pai tinha um ciúme doentio da minha mãe. Né? Então isso você imagina para 2 filhos, como eu e meu irmão, a gente vivenciar isso quase que todos os dias dentro de casa, e a gente tem medo de falar, de contar para um parente, para um amigo, para um vizinho, porque é o teu pai, né? Tua mãe, daqui a pouco você não sabe qual é a consequência que você vai ter em relação a isso. E aí um dia o filho dessa macumbeira, ele foi preso com droga também. E aí ela pegou e começou a ligar para minha mãe, que era R$7.000 a fiança na época, isso faz muito tempo. E a minha mãe falou, não tem. No final do dia ela falou, você não tem, então a partir de agora você não vai ter mais nada. Cara, foi um absurdo. Já a farmácia, ninguém entrava mais dentro da farmácia, mês seguinte. Meu Deus. Tiveram que falir, o meu pai entrou em depressão, foi para o sítio, ficou 10 anos lá dentro de uma casa no sítio. Fechado, em depressão. Isso você tinha quantos anos nessa fase? Eu tinha 11, 12 anos. 11, 12 anos. E aí meu pai... E aí nem os móveis da farmácia eles conseguiram vender. Tiveram que dar os móveis da farmácia que não vendeu. E quando você começou a jogar bola assim no início, o seu pai ajudava você financeiramente ou você Sempre. Não, eu comecei a ganhar dinheiro, de ter uma condição de vida em 96, quando eu fui contratado aqui pelo Foz Futsal em 96, eu era o que menos ganhava no time, era R$700.
que eu ganhava. Aí, nesse ano, a gente foi campeão paranaense, em 96, e aí o meu salário foi para R$ 3.000. E aí depois eu fui convocado para a seleção, aí meu salário foi para R$ 10.000, enfim, aí comecei a ganhar dinheiro como atleta, né? Mas nessa vida, até chegar nisso aí foi muito difícil, sabe? Eu vejo que, principalmente, logicamente, que aqui a gente está falando da questão esportiva, de atleta, mas aqui são todos jovens também, e uma coisa que eu falo, não desista do sonho de vocês, perseverem, né? Coloque diante da presença de Deus dificuldade na vida, obstáculos, e, muitos vão surgir como surgiu. Quantas vezes eu tive treinadores, né, pessoas ligadas ao time, diretores, que chegavam e falavam para mim, você não tem condições de ser jogador, você não vai ser atleta. Não, você é um jogador limitado. Mas eu nunca, aquilo ali era um fator motivacional para mim. Aquilo ali eu absorvia e eu falava, não, eu vou, se eu dou 200 chutes depois do treino, eu vou dar 400. Sabe? Eu sempre tive essa determinação dentro de mim que eu queria vencer como atleta, que eu queria vencer. Entendeu? Então, o que eu tenho para falar é isso, não desista do sonho, batalhem, estudem, coloque Deus como prioridade, primícia na vida de vocês. Em Mateus 6,33 fala, isso é um versículo que eu me apeguei sempre, desde o dia da minha conversão, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. E que o nosso sonho, a gente tem que orar a Deus que o nosso sonho seja um sonho de Deus. Né? Porque muitas vezes a gente sonha muita coisa e não é o sonho de Deus para a nossa vida. Não vai ser bênção para a nossa vida. Então eu passei toda essa dificuldade, em 93 fui para Joaçaba, passei essa luta aí com droga, envolvimento, em 94 eu fui para Ponta Grossa. E a minha vida como atleta dentro de quadra, eu conseguia render, sempre consegui render. E nessas épocas tudo você estava usando droga ainda? Daí em 94 eu continuei usando droga. E você começou a usar drogas assim porque te ofereceram ou porque você estava no meio onde todo mundo usava e você quis usar também? Influenciado, totalmente influenciado pelas companhias de querer ser mais um, né? E até tem na Bíblia. Mas como é que foi essa primeira vez que você usou? Como é que foi oferecido? Como é que foi ali? Na verdade já tinha alguns atletas que já usavam. Aí a gente estava lá numa conversa, né? Já era madrugada e tal, e os caras fumando. Eu falei, eu quero provar isso aí. Eles me ofereciam direto, né? Falei, eu vou provar. Provei para largar depois, só Deus na causa. Meu. Porque muita gente acha assim que vão chegar oferecendo. Mas geralmente o meio influencia muito, né? Porque tem muita gente usando e você vai querer usar também porque você não quer ficar de fora. É esse o cuidado que a gente tem que ter com as amizades, né? Totalmente. A questão das companhias, eu falo para vocês. E principalmente a questão de jovem, né? Muitos jovens eles se sentem afastados, né? De grupos, de amizades, de prazeres momentâneos, né? Aquele ali não bebe, aquele ali é crentinho, aquele ali não fala palavrão, e aí para você querer fazer parte daquele grupo, naturalmente daqui a pouco você vai estar falando palavrão, naturalmente daqui a pouco você vai querer fazer alguma coisa daquilo que eles estão fazendo. É necessidade de ser aceito, né? De ser aceito. E a gente não pode aceitar isso como crente, não podemos, nós temos que ser influenciadores, nós não podemos ser influenciados, jamais. Porque, e o que eu tenho visto, né, e todos aqui conhecem da palavra de Deus, Jesus está próximo. As coisas que estão acontecendo, e baseado na palavra de Deus, só não vê quem não quer. Entendeu? Não adianta nós, logicamente que nós como cristãos, nós temos que fazer diferença no nosso dia a dia. Dentro da escola, na faculdade, no emprego, dentro de casa, nas amizades, na igreja, nós temos que fazer nossa diferença como cristão. Posicionamento, postura, se impor. Né? E eu vejo não adianta, e a gente tem visto tantas coisas absurdas que têm acontecido, principalmente no meio político, e que as coisas vão ser mil maravilhas, não vão. Na palavra fala que os dias serão maus. Não adianta que vai ter uma solução, a solução vai ser o dia que Jesus Cristo vier nos buscar. Aí vai ser a solução, que é o que nós estamos esperando. Nós temos que esperar em Jesus Cristo. Maldito o homem que confia no homem. Não confie no homem, confie num Senhor que deu a vida por nós. Né? Outra coisa que ontem eu estava meditando em relação a isso também, a questão das datas, né? Amanhã é Páscoa, Natal, questão de Jesus Cristo, isso é modismo. Nós temos que
nós temos que saber que Jesus Cristo deu a vida por nós, para nós termos um relacionamento pessoal e íntimo com Ele todos os dias, 24 horas da nossa vida, fazendo a diferença em amor, dando um abraço, mostrando realmente aquele que habita em nós, que é a presença do Espírito Santo no nosso dia a dia. Quantas vezes eu tenho falado isso com as pessoas próximas a mim, que a alegria do ser humano hoje, pode perceber, a alegria do ser humano hoje é ver a desgraça dos outros. É ver, o Oséias separou da mulher. O Anderson traiu a mulher dele. O Anderson está quebrado. O fulano ali não tem mais dinheiro para nada. Eles não se alegram de ver a bênção que Deus está concedendo na vida, no matrimônio do Oséias. É mais fácil ele ser feliz com a sua derrota do que com a sua felicidade. Né? É a alegria do ser humano hoje em dia. Então, a gente como cristão, como falei, a gente é perseguido, né? A gente tem visto isso principalmente lá, no mundo árabe, né, os cristãos sendo perseguidos, que isso também vem na direção do que Deus deixou na palavra de Deus, que os cristãos serão perseguidos. No nosso dia a dia nós somos debochados. Quantos, e aqui no meio de vocês, próximo de vocês, que vocês conhecem, que se desviaram da palavra de Deus, que se esfriaram na palavra de Deus. Eu tenho uma coisa muito pessoal minha, né? E não quero magoar ninguém aqui, mas só desvia da palavra de Deus quem não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus se desvia da palavra de Deus. Não, isso é uma coisa que não jamais quero magoar ninguém aqui, mas quem tem um relacionamento pessoal, que vive o amor de Jesus Cristo, que conhece a Deus e que vive a palavra de Deus, que teve esse encontro realmente com Deus, não se desvia de Deus, não. Você pode ter certeza. Então, desculpa estar fugindo um pouco da questão. Deixa Deus te usar. Eu tenho um comparativo também que faço em relação à vida do atleta com a vida com Deus. O atleta, para ele ser um atleta de alto rendimento, ele precisa se dedicar totalmente, ele precisa renunciar a muitas coisas, ele precisa ter respeito, ele precisa se doar, ele precisa ter comprometimento. Quanto mais você fizer isso, mais possível do teu sucesso como atleta profissional você vai ter. E a vida com Cristo é a mesma coisa. Quanto mais leitura da palavra, quanto mais buscar a Deus, quanto mais você está na presença de Deus, cultuar a Deus, demonstrar o amor, mais próximo de Deus você vai estar. Tem muitas pessoas que falam, poxa, exemplos, né, que a gente fala, quando você tem a oportunidade de estar falando de Jesus Cristo, né? Fala, não, mas eu tenho Jesus Cristo, né? Eu vou na missa no domingo, vou no culto cada 20 dias. Cara, daí a gente se questiona, fala, mas que Jesus Cristo que é esse, né? Que a gente vive, né? Nessa intimidade, né? E principalmente nas lutas do dia a dia, né? Hoje eu ocupo um cargo ali que é muito difícil, né? A convivência, o dia a dia, os problemas, as situações, e eu o dia inteiro conversando com Jesus Cristo, né? Falando, Jesus, eu preciso resolver essa situação, eu não tenho capacidade para isso, eu não sei o que fazer, para onde eu vou, o que eu faço, assino, não assino, tomo essa posição, vou para que lado. Então esse relacionamento, essa intimidade que a gente tem que ter com Jesus Cristo no dia a dia. Não adianta chegar lá à noite, fazer aquela oração decorada, né? Que do dia a dia, não, essa intimidade, Jesus Cristo é o nosso melhor amigo, essa confiança, né, que a gente tem que ter. E viver sempre na presença de Deus. Você falou que você jogou também na seleção brasileira, né? Isso. E como que foi que você conseguiu chegar até lá? Qual foi o processo? E quais os títulos que você ganhou lá? Desde que eu comecei a jogar bola, eu tive o sonho de chegar um dia à seleção brasileira. Né? Eu sempre sonhei de estar lá, de vestir a camisa da seleção brasileira. Então, por todos esses clubes que eu passei, né, o principal, a alavanca principal que eu tive, a oportunidade, foi aqui no Foz Futsal em 96, quando eu fui, nesse primeiro título, que eu fui considerado o melhor jogador do estado do Paraná. Aí depois nós tivemos uma Taça Brasil, que o treinador da seleção brasileira estava lá, e ali eu tive o primeiro contato, né. E em dezembro de 97 eu fui convocado para a seleção brasileira. Foi na Granja Comari, no Rio de Janeiro, e nós íamos disputar o Mundialito, que foi montado uma arena em Copacabana. Quem que jogava nessa época na seleção? Ali estava Manuel Tobias, Fininho, Ortiz, Choco. Que esses caras, para mim, para você ter uma ideia como que Deus é maravilhoso, né? Esses caras eram o meu espelho, né? E, logicamente que a grande maioria aqui não conhece esses jogadores, né? Mas na minha geração,
Era como no futebol, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, eram os Pelé. E aí, e quando eu jogava lá na Sadia, lá em Concórdia, eu secava a quadra. Tinha as competições, eu secava a quadra por um x-salada e uma Coca-Cola, né, como secador de quadra. E esses caras eram os caras já. E eu, poxa, quando eu entrava ali, secava a quadra, eu via eles ali, imagina, o sonho, né, uma realização de ter a referência no esporte, que eram eles. E quando eu fui convocado para a seleção brasileira, eram esses mesmos jogadores. Eu fiquei quase uma semana sem dormir. Falei, caramba, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou cumprimentar eles? O que eu vou falar para eles? Qual que vai ser a minha reação e a reação deles, né? E aí, pô, cheguei lá, eu fui muito bem recebido por todos eles, né? Levou trote, não? Não tinha trote. Tinha, logicamente, um respeito, uma gratidão, uma admiração, né? E o que eu tenho também para falar em relação a isso, para você ter uma ideia, como mudou muito, né? Quando a gente começou a jogar, esse pessoal que era da equipe adulta, das principais, eles te cumprimentavam, você nem dormia à noite, né? A gente ganhava um tênis ali para jogar, aquele tênis durava 6 meses, 8 meses, era aquele tênis, né? A bola, a dedicação, o reconhecimento, né? pelas pessoas que estavam acima de você naquela época. Hoje em dia, meu amigo, eu vou dar conselho para ele, principalmente para o meu filho ali, ó. Ah, pai, você tá velho já, pai. Fala, Felipe, e aí é só tênisinho Nike laranjado, Cristiano Ronaldo, Messi, cor-de-rosa, cada 15 dias um lançamento. Sabe, eu vejo que perdeu essa essência. Como perdeu os mais velhos escutarem, né? Admiração, porque essas pessoas que são a experiência de vida que podem transmitir para os mais novos, né? Para me ensinar muitos caminhos tortuosos, né, que eu passei e que eu não quero que o meu filho passe, ou que os mais novos que têm o sonho de ser um atleta passem, né? Passar obstáculos de dificuldades assim que não precisam ser dificuldades sobre a vida deles. E eu vejo que perdeu essa essência no futebol. Ontem eu fiquei indignado com o Neymar. Fiquei indignado com ele. Eu não falo nem o Neymar, ele é craque. O Neymar, vocês não tenham dúvida que o Neymar vai ser o melhor jogador do mundo. Não tenho dúvida disso. Só que eu vejo o Neymar ontem, a postura dele, sabe? Poxa, faltando com respeito, estrelinha, menosprezando, abrindo os braços. Por que ele não faz isso no Barcelona? Porque lá tem Messi. Não, porque lá, e vocês, hoje tem, principalmente esses clubes, os principais clubes de futebol do mundo, antes de eles contratar o atleta, eles fazem um estudo sobre a vida do cara. Até a família, né? O Neymar foi estudado durante um ano. Quando ele saía para a noite, o que ele frequentava, o que ele falava, o Barcelona fez um estudo sobre a vida dele. E vocês podem ver, quando o Neymar foi contratado pelo Barcelona, o Neymar teve que cortar o cabelo. Ele não pintou mais o cabelo como ele pintava e cortava a cada jogo aqui. As comemorações dos gols dele lá no Barcelona agora, logicamente, que ele foi pegando uma moralzinha lá, ele já está dando uma dançada, alguma coisa assim. Mas o que ele fazia aqui no Santos, ele não faz lá. Lá ele consegue ficar mais tempo em pé durante o jogo, né? Só que ele caia muito. E eu fiquei, logicamente, que questões técnicas, erros individuais que aconteceram isso, é passível de acontecer. Só que quem gosta de futebol e uma seleção brasileira com atletas daquele nível, a gente não aceita, né? O que aconteça, né? Porque são atletas de alto nível. Você não fazia igual, não? Eu tropeçava na bola muitas vezes. E daí desculpa, pode falar. Não, pode ter. Não, conclua aí do título. Então, aí eu fui para a seleção brasileira na primeira convocação em dezembro de 97. A minha última convocação para a seleção brasileira foi antes do Mundial da China, em 2004. Né? Aí eu passei por clubes como Carlos Barbosa, Malve, São Miguel, Banespa de São Paulo, Espírito Santo, eu joguei em três clubes também. Fui para a Espanha, fui para o Cazaquistão, fui para o Kuwait. Eu tive em 23 países, né? Os principais títulos que eu vou falar, eu fui campeão catarinense mirim, campeão catarinense infantil, fui campeão catarinense infanto, campeão dos Joguinhos Abertos, fui campeão paranaense juvenil, fui tetracampeão paranaense
adulto, fui campeão gaúcho adulto, fui campeão catarinense adulto, campeão da Liga Nacional, campeão da Taça Brasil, tricampeão dos Jogos Abertos, campeão dos Jogos Abertos brasileiros, campeão paulista pelo Banespa, campeão carioca pelo Vasco, campeão... Vasco! Desculpa. Esse foi o pior título. Pior título, né? Não, gostei muito de jogar no Vasco. Todo Tenho um mundo carinho gosta. especial pelo Vasco. Campeão capixaba, fui campeão campeão espanhol, fui campeão do Cazaquistão, fui bicampeão mundialito, vice-campeão mundial, campeão da Copa América, bicampeão da Copa Rio Internacional, 16 desafios internacional com a seleção brasileira, fui campeão sul-americano, aí títulos individuais bastante também. Aí joguei no Napoli da Itália, Azerbaijão, enfim, aí Japão. Mas daí falava que lá é espanhol? Cara, na verdade a língua que eu aprendi fluente foi o espanhol, né? O italiano, alguma coisinha de palavra que a gente... Sempre com tradutor, né? No Kuwait tinha tradutor, no Cazaquistão tradutor, no Japão tradutor. Tem umas fotos suas aí de quando você jogava na seleção. Essa foi no Kuwait. Kuwait. Essa aí eu estava jogando no Kuwait, saí eu e o Falcão em Singapura. Isso aí nós fomos campeão mundial de Singapura. Isso aí foi meu jogo de despedida, que eu fui homenageado pela CBFS em São Paulo, seleção brasileira. Essa aí foi Copa América. Se é você, velho? Cabelo? Que isso? Aí já Porque ele ainda tinha cabelo, né? Não, mas é um pouquinho só, aquela franjinha ali, aquela que você joga pra frente, sabe? Eu também tinha uma franjinha dessa, eu era emo. Essa aí foi um amistoso lá no Cazaquistão, entre Kairat, o time que eu jogava no Cazaquistão, contra o Santos. Esse foi no Cazaquistão. Não, esse aí foi no Azerbaijão. Meu Deus do céu. Esse foi... O Falcão, a gente tem uma história de amizade muito grande, né? A gente foi... Seleção brasileira, nós sempre ficamos no mesmo quarto, né? A amizade também... Agora, logicamente, que eu parando de jogar, ele em São Paulo, mas a gente teve a oportunidade também de jogar junto na Malve, né? Até um dia eu fiquei muito bravo com o Falcão, porque ele é São Paulino. Um cara inteligente, né? E Ele é São Paulino e deu em cima de você no quarto. Ô, louco. Vamos repreender. Vai queimar. O Felipe foi dormir na casa dele, que era amigo do filho dele, e o Felipe foi na sexta-feira para lá. Daí no domingo, a gente foi buscar ele lá e o Felipe veio dentro do carro e falou: pai, eu não torço mais pro Inter, eu torço pro São Paulo. Não, mas eu reverti, viu? Aí, rapaz, eu fiquei nervoso. Aí o Falcão foi para São Paulo, comprou camisa com o nome do Felipe, do São Paulo, e um monte de coisa do São Paulo lá e deu para ele. E aí eu peguei e falei: eu não posso perder o Felipe pro São Paulo, cara. Meu filho é macho. Falei: não, meu filho tem que torcer pro Inter. Aí do Inter também, São Paulo tá disputando, não, né? Sai fora, mano. Ela é Grêmio que joga do lado de São Paulo. Aí eu peguei e falei: pô, eu tenho que armar uma estratégia domingo, o que eu vou fazer pro Felipe voltar a torcer pro Inter, cara? Fiquei pensando, entrei na internet, entrei na loja do Inter, chamei minha filha. Falei: Amanda, vem cá, entra aqui na loja do Inter, você pode comprar o que você quiser. Pode pedir, filha, pede. Ah, eu quero isso, pai, compra. E o Felipe do lado, eu compra. Tá bom, pai, eu também sou Inter. Falei: compra também. Que sujeito. Aí recuperei. Recuperou, hein? Então, o Falcão, eu não sei como está a vida dele com Cristo agora. Não posso falar porque, logicamente, não tem. Mas o Falcão, a gente congregou na mesma igreja, lá em Jaraguá do Sul. Ele, a Tati, a esposa, né, tinham sido batizados, né, tem algum testemunho dele. Não posso falar como está a vida dele com Cristo, como falei, né, que a gente agora morando longe, o contato é via telefone. Mas eu fiquei muito feliz, né, no primeiro momento, quando ele aceitou Jesus, porque é uma referência, é o maior jogador de todos os tempos e não vai existir um jogador igual a esse, né, pela qualidade técnica. Às vezes fico
brabo com ele, fico chateado em algumas atitudes que ele tem dentro de quadra, mas sei que é a questão do gênio, do caráter dele, né, de não querer perder nunca. Mas é uma pessoa maravilhosa, é um ícone aí do E questão assim de quando você jogava, tinha muitas festas que você ia? Pula essa parte. Não, vou falar aqui agora, hein? Cara, na verdade, a vida do atleta, a gente só vai se dar conta a partir do momento que você tem essa entrega com Jesus Cristo, que você é nova criatura. Entendeu? Que é um relacionamento. Porque quando você chega num patamar de jogador de seleção brasileira, de ter tudo que você sonha, né, de questão financeira, mulher, essas coisas, você acha que você é acima de todos. Entendeu? E isso eu me envergonho hoje, que eu passei por muitas situações dessas, sabe? De arrogância, de prepotência. Eu lembro que depois que eu cheguei à seleção, saía qualquer tipo de carro, era lançamento, eu ia lá comprar. Na Mitsubishi Eclipse, Audi, todas essas coisas, eu ia lá. Então, isso aí primeiro você não ter controle sobre as tuas coisas, né? De você querer aparecer, de você querer ser mais que todo mundo, né? E no tratamento, no convívio do dia a dia. Eu não tenho amizade, logicamente, diretamente com Neymar, né? Mas tenho amigos meus próximos, de amigo do Neymar, né? Nessa época que eu joguei lá em Madrid, jogadores do Real Madrid, que eram os Galácticos lá, amigos bem próximos, e esses caras, eles vivem em outro mundo, em outro patamar. Esses caras, eles não compram um carro, eles não compram roupa, eles não pagam um restaurante, entendeu? Então, você pode ver, a Audi, todo ano, ela vai lá no Bernabéu e no Camp Nou, ela coloca lá todos os carros para os jogadores, né, utilizar o carro que quiser. Eles são patrocinados pela Giorgio Armani, roupa social, pela Adidas, pela Nike. Outro mundo, né? Outro mundo. Logicamente que o futsal não se compara nem nunca com o futebol de campo, mas na minha carreira também, eu fui patrocinado pela Nike, eu fui patrocinado pela Diadora, eu fui patrocinado lançou um tênis de futsal, Neve de Brasil, Poker Anderson, com a minha assinatura, né? Então esses caras não, vai em restaurante, eles não pagam. Em que ano que você casou? Eu casei em 2000. Ano de 2000. 2000, nossa. E agora a gente quer que você conte o processo da sua conversão. Da minha conversão? Como é que aconteceu isso? Em que ano que foi? E aí eu vou entrar num tema bastante complicado em relação a isso. De tudo isso que eu falei para vocês, pouca coisa eu desfrutei na minha vida, porque eu tinha um sentimento de suicídio desde o ano de 95 até o dia que eu me converti, de me matar. Isso não foi nenhuma, nem duas, nem 10, nem 100 vezes que veio na minha cabeça. E isso quase que diariamente. Eu morava num prédio aqui perto, São Peter, eu morava no 17º andar. Várias e várias vezes eu me agarrei no vaso, várias e várias vezes eu me agarrei na pia, né? Não dormia à noite, que vinha um sentimento muito forte para me jogar. Para mim ir para o Paraguai, eu tinha que... com uma pessoa próxima, eu não podia ir próximo da ponte ali, que vinha um sentimento parece que uma coisa que me puxava, né? E quando eu nessas viagens de avião, aí na minha cabeça toda hora de eu me matar, e eu sofri muito com isso, muito, muito, durante toda essa carreira, do ano de 95 que iniciou, até o ano de 2006, quando eu me converti. Um minutinho, Anderson, para vocês perceberem, pessoal, né? Que até o dia que ele se converteu, quantas pessoas que, quem sabe aqui, já teve essa mesma vontade de se matar? Então, e que fala, que nos procura, né? Olha, eu tenho muita vontade de tirar minha vida. Então, presta bem atenção, que foi o dia que ele se converteu. Aquilo saiu, né? Isso. É que às vezes as pessoas têm o vislumbre, assim, de que a fama, o sucesso, o dinheiro vai te trazer felicidade, e não é pouco comum você escutar as pessoas falando de um ator famoso que se suicidou. Aquela hora que você tenta falar sério, mas você não consegue falar a palavra, estraga a frase. Que se matou. Pessoas que são ricas, que têm muito dinheiro, que têm muitos amigos, mas que mesmo assim algo não supre
o vazio que elas têm, né? Eu vou tomar água aqui porque é primeiro programa Talk Show. Né? Isso. Isso foi muito duro para mim, sabe? E eu questionava a Deus. Eu falava, Deus, mas por que eu tenho esse sentimento? Se eu tenho tudo, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho sucesso profissional, eu tenho uma mulher que eu quiser, né? E na época eu tinha cabelo, era bonitinho, né? E aí tinha aquelas mulheres que eu fazia propaganda, né, na Globo, Globo Esporte a nível nacional, e aí chovia, né? Misericórdia. Vai apanhar em casa hoje. Não, mas a minha esposa sabe de tudo isso. A esposa dele tá olhando com a cara de orgulho assim, mas fui eu que casei. Aí tem gente que tá falando aqui, misericórdia. Daí como é que foi? Aí essa questão, eu questionava a Deus, aí eu fui buscar um psicólogo. Né? Eu falei, daqui a pouco algum problema que eu tenho em relação a isso. E o psicólogo daí me deu alguns remédios lá que eu tomei e não melhorei. Aí eu fui no psiquiatra. Falei, daqui a pouco é alguma coisa que eu preciso ter um tratamento em cima disso. Aí deu alguns remédios lá e não melhorei. Né? E só piorava aquilo ali em relação a mim. Só piorava, e eu várias vezes conversei com a minha esposa também, que eu tinha esse sentimento, para ela poder me ajudar, né? E ela, não, vai no psicólogo, vai. E o que você falou tem total razão em relação a isso. Eu dou um exemplo, não sei se vocês já viram aquela propaganda que tem daqui indo para São Miguel, que tem a Sharon Stone. O dono daquela construtora, aquela construtora é uma das principais construtoras hoje do Brasil, né? Em Balneário Camboriú, a maioria dos empreendimentos são deles. O dono se jogou do último andar do prédio, se matou. Então você imagina, sem problema nenhum, né? Questão financeira. Então aí eu comecei, e eu não aguentava mais aquilo ali, né? Eu não aguentava mais, eu sofria demais. Eu não consigo imaginar uma pessoa sentir o que eu sentia. Eu não consigo. Que eu sofria demais com aquilo, mas eu não falava, porque eu não comentava realmente o que eu estava sentindo, porque eu sentia vergonha. O que as pessoas iam pensar de mim? Pô, o menino atleta, seleção brasileira, porque eu me sentia envergonhado pelo aquilo ali. Né? Até um dia que nós viemos de férias da Espanha, e aí nós fomos lá para a Concórdia, minha mãe já tinha se convertido, meu pai, meu irmão, todos convertidos, só faltava eu. E aí eu peguei e falei para minha mãe, me leva lá na igreja, mãe, para o pastor fazer uma oração por mim. E aí ela pegou e falou, pelo teu joelho? Eu falei, não, para fazer uma oração por tudo. Só que na minha cabeça eu falei, vou lá, vou fazer a oração, vou continuar a minha vida. Minha vida, e não dava valor para essas coisas, né? E aí eu entrei, assim, o pastor não estava a pastora da igreja lá da minha mãe, onde ela congregava. E aí eu entrei, a hora que eu entrei na porta assim do gabinete, arrepiou dos pés à cabeça. Ali o diabo viu que ia me perder. Aí entrei, sentei do lado dela, eu e minha mãe, e eu contei tudo, né, muito mais do que eu estou contando para vocês, eu contei. Você imagina uma mãe do lado que achava que eu era o filho mais feliz do mundo. Né? Meu Deus. A minha mãe ficou abismada com aquilo ali. E eu contei tudo para a pastora. Daí ela falou, Anderson, então você levanta de pé e a gente vai estar fazendo, levantar sentado é ruim, né? Ainda bem que ele se tocou. Você levanta e a gente vai estar fazendo uma oração por você. Aí eu levantei, deitava os diáconos ali da igreja e tal, e ela começou a orar. Não deu 10 segundos, eu caí. Começou a bater e voar a cadeira para tudo quanto é lado. E ela repreendia aquilo ali, em nome de Jesus, sai, diabo de Satanás, desse corpo, assim no corpo não te pertence mais. E eu escutava aquilo ali, mas você não tem domínio sobre o teu corpo. Você escuta a oração, só que você não tem domínio sobre o teu corpo. E foi uns 10 minutos assim. E aí ela pegou e falou, Anderson, pode levantar. Né? Nem falou antes que ela não sabia meu nome, né? Que a minha mãe falou. Perguntou para minha mãe como que é o nome dele, falou, Anderson, então levanta de pé, vamos conversar. Aí eu peguei e falei para ela, pastor, antes da senhora falar qualquer coisa, não falei com essas palavras, né, mas falei nesse mesmo sentido. Antes da senhora falar qualquer coisa, eu quero falar que eu aceito Jesus como único Senhor e Salvador. Aleluias, Pai! Amém. Glória a Deus.
É, Deus. Porque ali, naquele instante, naquele momento, eu vi a misericórdia de Deus sobre a minha vida, eu vi o amor de Deus sobre a minha vida, eu vi o propósito de Deus sobre a minha vida, e tudo que eu sofri nas garras de Satanás. E sofri demais. E ali tomei essa posição, né, aceitei a Jesus, aí saí dali, né, e a Fran, minha esposa, estava lá fora, e parecia que eu estava voando nas nuvens, assim. Quem sentiu a presença de Deus sabe, né, a presença do Espírito Santo. E aí saí ali, falei para minha esposa, aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que alegria. Você vai virar crente agora? Vira crente? O que é isso? Aí começou a luta, né? Ah, Jesus. Começou a luta. Aí, resumindo, 3 meses sem falar comigo. Uhum. Mas, Fran, 3 meses. 3 meses. Sem essa questão, porque, lógico, é a questão da religiosidade, a tradição, né? O que que eu vivi, daí cheguei, daí nós voltamos. Os amigos começam também, né? É a questão, toda o derredor, né? E aí, a minha sogra e o meu sogro são pessoas maravilhosas, né? São como pai para mim também. E aí eu cheguei, eu era animador de festa, né, em casa. Eu que animava toda a festa. Eu chamei, falei, dona Bela e seu Milton, senta aqui que eu preciso conversar com vocês. A partir desse momento eu sou crente. Eu aceitei a Jesus e toda essa vida errada, mundana, eu deixei para trás. Aleluia. Aí começou, né, minha sogra, crentinho, né? Vamos ver quanto tempo vai durar o crentinho, não sei o quê. E muitas vezes eu saía chorando de casa, né, principalmente em relação a Fran, e pedindo que Deus tocasse o coração dela, né, através da mesma forma que o Espírito Santo tocou a minha vida, né, da presença de Deus que eu estava sentindo, que Deus tocasse o coração dela. E foi trabalhando. Eu tive uma cirurgia muito grave de joelho, né? Eu fiz uma cirurgia com o Dr. Pedro Guilhem em Madrid, que foi o mesmo médico que operou o Ronaldo, um dos melhores médicos de joelho do mundo. E essa cirurgia era para me ter durado 4 meses. E 4 meses eu estaria jogando. Aí você pega, durante esses 4 meses, eu estou dentro da minha casa, né? Eu tinha que ficar na sala, a gente morava numa casa de 2 andares, eu dormia na sala, eu não reclamava de nada, eu não murmurava, eu sempre fui muito nervoso, né? Eu brigava por qualquer coisa, principalmente em relação a não jogar. O que eu mais amava na minha vida era jogar bola, e eu não conseguia jogar, só que eu dava glória a Deus em todas as coisas. Aleluia. Né? Porque eu sentia a presença de Deus assim, e hoje o entendimento que eu tenho em relação a isso, que nós temos que viver o dia de hoje. O dia de amanhã pertence a Deus, e lá em Mateus fala isso, né? Sonhos, projetos, planejamento, tem que existir. Mas viver o dia de hoje, o dia de amanhã a gente não sabe se a gente vai estar aqui. Viver o dia que Jesus Cristo nos preparou hoje, né? E aí, pegando um pouquinho em relação a isso, dando um exemplo, não sei se vocês viram aquela atleta da Seleção Brasileira de Canoagem, ela estava já para ir para o Mundial. Sim, aqui de Foz do Iguaçu. 19 anos de idade. E ela sentiu uma dor de cabeça à noite, foi lá, levaram para o hospital, morreu. 19 anos. Entendeu? Deus levou ela. Então a gente tem que viver o dia de hoje. Viver em perdão, viver em amor, demonstrar amor realmente, né? E o que Deus quer para nossas vidas é isso, né? Sempre a gente demonstrar esse amor. E voltando, aonde que eu estava? Na conversão, como que foi a conversão da sua esposa, como é que foi a aceitação? Daí eu fiz essa cirurgia de joelho, 4 meses era para jogar, não consegui jogar, voltei para lá, fiz outra cirurgia, 8 meses era para jogar, e eu estava nessa aflição, angústia dentro de casa, que era para acontecer, e a Fran foi vendo a transformação, nervoso, briguei do jeito que era, tá aí, não joga, não consegue nem caminhar com a muleta. Aí eu pedia para ir na igreja, aí lá na Espanha, daí eu nunca forcei nada em relação a ela, nunca. Sempre eu orando a Deus e colocando a presença de Deus, né, para que ela pudesse aceitar Jesus também como Senhor e Salvador da vida dela. E aí, com 8 meses passei, daí nós começamos a passar uma dificuldade financeira grande na Espanha. Pra você ter uma ideia, isso aqui eu não estou para jamais me vangloriar e nem nada em relação a isso, mas a gente já tinha atingido um patamar na Espanha, eu ganhava 60 mil reais por mês, né? O clube me dava carro, não pagava passagem, não tinha nada, tudo.
E aí você vê como Deus começou a trabalhar isso na nossa vida, né? Aquela questão da minha vaidade, do meu orgulho, né? Deus foi me mostrando, foi me levando lá no pó, né? E aí eu peguei nessa situação, o dono do time já não pagava, o presidente do time já não pagava mais o aluguel da casa, o dono da casa chegou lá e falou: Anderson, vou ter que tirar vocês daqui, ele não atende telefone. Eu falei: glória a Deus, se você quiser que eu saia daqui, eu vou agora lá para baixo do viaduto, que é a vontade de Deus que seja cumprida. Né? Estavam meus 2 filhos pequenos, minha esposa, um frio absurdo lá na Espanha. E aí conversamos com ele, falou: não, Anderson, eu vou tentar conversar com ele. Eu não recebia o meu salário, fiquei quase 10 meses sem receber. Eu pedia dinheiro emprestado para ir no mercado, o treinador me emprestava dinheiro para ir no mercado, entendeu? Então nós passamos uma luta muito grande, né? Em todos os sentidos. Mas em nenhum momento eu murmurei, nenhum momento questionei a Deus. Eu dei graça em todos os momentos da minha luta, porque eu sabia que Deus estava no controle da situação. Que é muito fácil, numa provação, numa luta, numa dificuldade, Deus nos provar, e ali na prova você começar a murmurar e falar: pô, Deus, e aí você ir pelas tuas próprias mãos, pela tua própria vontade, você buscar a solução para o teu problema. Nós temos que descansar em Deus, como falou aqui no louvor, né? Nos braços do Pai. É nós nos colocarmos diante do Pai, nos braços do Pai. Né? Porque Deus sabe de todas as coisas. E principalmente, eu vejo essa relação do crente, que Deus ele é onipotente, né? Ele é o Todo-Poderoso, ele está presente em todos os lugares, e Ele sabe de todas as coisas. E Deus conhece o nosso coração. Não adianta eu ser uma coisa, falar uma coisa aqui perante a todos vocês, e eu, dentro do meu coração, eu tenho um ódio, um rancor, né? Eu tenho um pecado aqui dentro. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que a gente pensa. Deus sabe o dia de amanhã. Deus sabe até os últimos dias da nossa vida. Deus sabe de todas as coisas, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso também, na questão do temor a Deus, né? Em todas as coisas. Então aí passei toda essa questão, passei essa dificuldade, essa luta. Uma semana antes de acabar o ano lá, o presidente do time me chamou, o médico me zombava, né? Eu ia com a minha Bíblia lá, e quando eu ficava ali no treino, no banco, eles me davam um tapa na cabeça, zombando, e aí o médico falava: Anderson, você nunca mais vai voltar a jogar bola, e não sei o quê. E aí eles me levaram nesse médico que me operou, e daí me colocaram na parede, falou: Anderson, você ficou o ano inteiro sem jogar, passou por várias cirurgias, você vai de férias para o Brasil, e quando você voltar, na mesma semana a gente traz aqui, se você tiver condições de seguir a tua vida como atleta, você vai seguir com o contrato, se não acabou, você não joga mais bola. Falei: glória a Deus. Peguei e saí, não aguentava nem caminhar. Aí fomos de novo, né, voltamos aqui para o Brasil, fomos de férias na casa da minha mãe, eu viajei até o Rio Grande do Sul, e foi uns amigos do meu pai lá, que nunca tinha visto nós, não conhecia nada, e chegou, entrou na porta do sítio assim, começou a conversar com meu pai, falou: Osni, eu preciso, quem que é aquela mulher que está lá no fogão a lenha, lá no canto, eu preciso ir lá conversar com ela, porque o Espírito Santo está me incomodando aqui, e eu vou cair, eu preciso ir lá falar com essa mulher. Pegou, foi lá, essa mulher era minha esposa, chegou lá, falou: eu preciso conversar com você, chamou a esposa dele, foram caminhar, e falou para ela: Deus está falando muito forte comigo, porque essa tua angústia, essa tua opressão, o que está acontecendo? Ela: não está acontecendo nada. Aí ele falou: eu preciso orar por você. Aí começou a orar por ela, começou a queimar dos pés, a cabeça, fogo, ela chorar, falar: esse Deus que eu preciso, esse Deus que eu quero. Ali ela aceitou Jesus sobre a vida dela. Aleluia. Nós voltamos para a Espanha, eu não conseguia ainda caminhar, com dor no joelho, fui lá, foi o médico, fisioterapeuta, o presidente do time e eu sentamos com todos os exames na frente do médico. O médico olhou os exames, chamou o preparador físico e o fisioterapeuta, falou: de tarde o Anderson pode começar a correr já. De tarde voltei, comecei a correr, e em um mês eu estava jogando já. Aleluia! Glória a Deus. Deus é mais. Deus é fiel. Aleluia. Então, logicamente que tem muita coisa ainda para falar em relação à minha carreira, testemunho, né? Mas o tempo é curto. Mas nós vamos abrir agora. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta para o Anderson aí? Levanta a mão. Aproveita Vinícius agora. Está querendo aqui dar um abraço nele, pedir desculpa que a gente deu a canetinha, não? Alguém quer perguntar, alguma curiosidade? Tá aberto, galera, pergunta. Ninguém? Não tenham vergonha. Ninguém quer perguntar? Regiane, você não quer perguntar, Regiane? Beleza, então. Então agora sim, a gente vai deixar pro Anderson fazer uma conclusão, falar o que Deus tocar no seu coração,
Tá? Pode ficar à vontade. Só para finalizar, né? Isso. Então, baseado no que eu falei, na questão da gente ser influenciadores, né, e não ser influenciados pelo mundo, principalmente vocês jovens, que têm sido hoje bombardeados, né, literalmente, por muitas situações, né, do dia a dia, que as coisas estão muito fáceis hoje em dia. E essas mídias sociais, principalmente, esse Facebook, grande parte dele eu sou contra o Facebook, principalmente por eu ver uma falsidade absurda nesse Facebook. Né? Ali você não vê pessoas com problema, você vê pessoas, as melhores pessoas do mundo, os melhores relacionamentos, os melhores pais, os melhores maridos, as melhores esposas, né? E as pessoas falam o que querem, né? E para a gente ter um cuidado como cristão em relação a isso, e vocês, né? Então a gente tem que ser instrumentos usados por Deus aonde quer que a gente esteja, né? Que a gente faça a diferença. Eu sempre, onde eu deixo o Felipe com os amigos, a Amanda, onde eles estão, eu desço do carro, eles descem do carro e eu falo, vocês têm que ser luz, vocês têm que ser sal, vocês têm que fazer a diferença aonde quer que vocês estejam, né? E tem uma passagem em Romanos 12, 2, que fala assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Então, que a gente seja contaminado pela palavra de Deus, né? Pela presença de Deus, que a presença do Santo Espírito de Deus esteja constantemente, né, na nossa vida. Aquele que habita em nós é maior do que habita no mundo. Então, eu vejo muitos jovens lindos aqui, né, com aquela, na flor, né, da idade, né, expectativa de futuro, e não tenho dúvida que vocês têm um potencial grande, principalmente por ser um instrumento usado por Deus. Deus tem o melhor. Lutas, adversidades, vocês vão passar. Obstáculos, vão passar e muito. Deus fala, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus venceu o mundo por nós. Aflições a gente vai ter, mas aí que tem que exercer a nossa fé, né? A nossa fé em Deus. O que é a fé? A fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas que a gente crê, né? Então, vocês vê Deus? Eu não vejo Deus, mas eu creio no Deus porque eu sinto a presença de Deus. Amém? E outra passagem que eu queria deixar para vocês, se vocês puderem acompanhar, em Gálatas, Gálatas 5, do 16 ao 26, que falam sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O que é viver pelo Espírito? É viver de acordo com a vontade de Deus, né? E na carne é fazer a vontade do inimigo. Falar que a vontade da carne ela não satisfaz, ela não é prazerosa, lógico que é. A gente sabe que é. Mas isso nos levará para o inferno, para a morte eterna. E a gente tem que buscar a presença de Deus e viver em espírito que nos levará para a eternidade. Né? E vocês jovens, principalmente no que vocês estão vivendo os dias de hoje. Né? Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Olha aqui, ó. Eu os advirto como antes já vos adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Não sou eu que estou falando, não é Oséias que está falando. É Deus que está falando isso aqui. Então eu falo para vocês, como jovem que fui, como muita coisa errada que fiz,
Vocês que praticam imoralidade sexual, questão de transa, de masturbação, se vocês praticam essas coisas, abandonem. Orem a Deus, dobrem, peçam perdão a Deus. E busquem a Deus um marido para vocês, um namorado e um marido que Deus tenha preparado para vocês lá na frente. Não cometam tais coisas. Se Jesus voltar e você estiver cometendo essas coisas, vocês não vão herdar o reino de Deus, como eu também não vou herdar o reino de Deus. Então tenham cuidado em relação a isso. A gente, como foi falado aqui, Deus ele sabe de todas as coisas. Não adianta a gente se esconder de Deus. A gente não esconde nada de Deus. Se a gente está trancado lá no banheiro, se masturbando, Deus está vendo. Nós não escondemos nada de Deus. Você imagina você se masturbando e Deus está vendo aquilo ali na tua frente, porque Deus está presente naquele lugar. Então, se vocês cometem tais coisas, que são as obras da carne, não cometa isso. Se você que é servo de Deus, que você quer herdar o reino de Deus, que você tem os princípios de Deus sobre a sua vida, busquem a Deus sobre todas as coisas, vivam o que Deus tem para vocês, que é o melhor para a vida de vocês. Como eu falei, no pecado vai levar para a morte. O que nós temos que buscar é a presença de Deus, é aquilo que Deus tem para nós, quando Jesus voltar, nós estamos todos reunidos aqui, na presença de Deus, lá na eternidade, aonde não vai ter dor, não vai ter ciumeira, não vai ter maldição, não vou estar falando mal de um amigo, do irmão, entendeu? Então vamos buscar a presença de Deus. Agora olha o que Deus fala aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Quando eu aceitei a Jesus, no primeiro momento, quando eu aceitei Jesus, que eu falei para vocês na igreja da minha mãe, eu crucifiquei todas essas coisas que eu cometia. De imoralidade sexual, de eu ir na prostituição, frequentei muita prostituição, a droga, o cigarro, todas essas coisas eu frequentei. A partir do momento que eu aceitei a Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida, essas coisas caíram no mar do esquecimento. Eu sou nova criatura. Então os frutos do Espírito têm que ser produzidos constantemente na nossa vida como nova criatura. Aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, crucificaram as suas paixões e concupiscências. Entendeu? Então vamos viver isso. Nós como cristãos, não seja, aqueles do mundo vão falar, você é um careta, você é um crentinho, glória a Deus. Eu sou careta porque eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Eu sirvo a Deus que é um Deus do impossível. Eu sirvo a um Deus que transforma a minha vida, a minha bênção, que me abençoa, que me guarda. Eu sou a Deus aquele que opera milagres, eu sirvo um Deus que opera milagres. E vocês podem ter certeza que Deus vai continuar sendo um Deus maravilhoso como Ele é, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus verdadeiro. Ele vai ser sobre a vida de vocês como tem sido sobre a minha vida. A minha vida é uma vida de bênção constantemente? Não é. Passo muita luta, muita dificuldade. Mas não tenho. Coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. Coloco diante da presença de Deus, que Deus cumpra o seu desejo, a sua vontade, os seus sonhos sobre a minha vida. Coisas que eu não posso, que eu não tenho condições, coloco na presença de Deus. Eu não consigo fazer isso, Deus. Eu coloco diante da tua presença, que eu sei que tu vai me ajudar. E se for da tua vontade, eu vou conseguir em nome de Jesus. Deus tem vitória para você, meu jovem. Creia nisso. Em nome de Jesus. Amém? Aleluias, Pai. Uma salva de palmas. Aleluias. Aleluia, Senhor. Aleluias. Posso dar um aviso aqui? Pode. A produção trouxe aqui atrás. Não pegou nas câmeras, né? Dia 8 de abril, culto dos jovens, convidando a todos os jovens daqui da igreja, na nossa igreja, comunhão e adoração, às 8 horas, 20 horas. Legal, amém, legal. Amém? Vou te passar depois o endereço. Beleza. Se quiser lá prestigiar, amém? Beleza, amém. Pessoal, para quem não sabe, o Anderson, ele é o nosso secretário de esporte da cidade. Está fazendo um excelente trabalho aí, vocês veem essa revitalização aí da Avenida Paraná. Tem trabalhado aí como um servo de Deus dentro aí da nossa prefeitura. E Deus tem usado muito a vida dele. E sei que vai usar muito mais ainda. É só o começo que está fazendo. Eu só vou complementar em relação a isso. Eu falo para a questão de vocês jovens, vocês têm buscar um pouco mais de conhecimento e entendimento em relação à gestão pública. Para cobrar, para fiscalizar, para se manifestar. Eu acho que uma das leis que deveria ser criada desde da iniciação
né, da escolaridade é uma matéria de gestão pública. Porque eu vejo, e eu não tinha experiência na gestão pública, é um meio que nojento, é um meio complicado, difícil, meio de maldade. Nós temos uma funcionária pública aqui e sabe muito bem o que eu estou falando. Errar, a gente erra muito, mas sempre querendo acertar e, logicamente, sempre baseado naquilo que Deus nos colocou lá. Porque quem me colocou ali foi Deus. E Deus, para me tirar também, é da vontade dEle, a hora que foi da vontade dEle. Então, eu falo principalmente na questão do conhecimento de gestão pública. Que a gente está passando isso, que a gente está na mão da cúpula lá em cima, todos que tomam decisões, né, criam leis. E eu falo, muitas vezes as pessoas, tem uma quadrinha que está abandonada lá na Vila Yolanda, né? Chamam a imprensa e a imprensa vai lá e pede, eu quero que revitalize essa quadra. Só que a pessoa que chamou quer que a gente faça a reforma amanhã. Então, carece de conhecimento de como que é uma gestão pública, que tem que buscar a questão orçamentária, que tem que fazer o planejamento, que tem que passar por procuradoria, um processo que demora 4 meses até você licitar. Entendeu? Isso é uma das coisas que eu acho que a pessoa tem que ter entendimento em relação a isso. Então, vocês jovens, buscam, é difícil para nós, né, para todos nós que estamos aqui, no atual momento político, é uma coisa muito difícil e enoja. Né? Mas eu acho que nós não podemos desistir de um país tão maravilhoso como é o nosso e sempre como o nosso Deus aí como Todo-Poderoso. Aleluia. Anderson, nós agradecemos a sua presença. Que Deus abençoe você, que você continue sendo luz, tá? Por onde você passar, tá? Que Deus possa estar te usando, tá? Muito obrigado, nós agradecemos demais você estar aqui com a gente, tá? E que essa Juventude Sede, as portas estão sempre abertas para você vir aqui, tá? Sempre congregar conosco. E vamos convidar você outras vezes para trazer a palavra de Deus, que nós gostamos muito. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Uma salva de palmas. Amém, aleluia.